Eu falei assim, caramba, eu, eu consegui, cara. Meu nome é Ronildo, eu sou aqui de Santana do Paraíso, uma cidade bem próxima de Ipatinga, né? Que aqui é uma região, então são várias cidades e atualmente eu moro aqui em Santana do Paraíso. E eu comecei a trabalhar desde muito novo, né? Minha geração é aquela geração do trabalho, onde o mais importante seria trabalhar. Então comecei, como sempre, né? Como a maioria das crianças, vendendo picolé, engraxate, doces na rua. E aí depois, mais tarde, eu consegui um trabalho, né? Eu fui trocador de ônibus. E foi a primeira vez que alguém me despertou para o estudo, né? Eu trabalhava com motorista que, apesar das origens dele e tudo, ele sempre falava que se a pessoa quisesse conseguir alguma coisa, seria com estudo. Então ele me incentivava demais a fazer leituras, ler jornais, ler revistas, fazer leituras variadas. Ele sempre dizia que isso era muito importante e eu comprei esse negócio, essa ideia dele, né? E passei a fazer isso. Isso me ajudou demais da conta, principalmente na escola. Mas devido às questões justamente de trabalho, o estudo ficou meio de lado, o estudo de escola mesmo. Depois de trocador, eu fui servir o Exército, né? Fiquei um ano no Exército Brasileiro, no 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte. Foi uma época muito boa. Esse período que eu fiquei no Exército, eu fiquei em um pelotão específico, onde você aprende, você aprende a se conhecer, você passa a se conhecer. Tipo assim, você entende que você é mais forte do que acha que é, você consegue fazer as coisas. Então você desenvolve bastante características que até então você desconhecia que tinha. Então isso foi muito importante, principalmente na questão dos estudos, na questão de objetividade, né? Isso foi essencial. E nesse meio de tempo também trabalhei como instrutor, né, de musculação depois que eu saí do Exército e aí a gente foi fazendo uma coisa ou outra, né? E depois eu passei a ser instrutor de autoescola também, né? Fui instrutor de autoescola durante um bom tempo. E como instrutor de autoescola, você também, né, aprende bastante sobre essas questões aí relacionadas a trânsito, que é assim, no caso desse concurso especificamente, né, é muito importante. Transporte escolar e atualmente, por causa do problema da pandemia, o transporte escolar não teve como, né, teve que dar aquela parada. E a gente hoje, a gente faz de tudo um pouco. A gente vende produtos, né? Vende produto na rua, vende produto na feira. A gente tem um negócio de lanche aqui também, né? E que a gente faz também uns lanches à noite. A gente abriu um comérciozinho aqui em casa, né? Para poder. Tudo para somar, né? Família grande, né? E acaba que a gente teve que se reinventar, né? Não tem como. Mas transporte aplicativo, né, também, eu trabalhei um ano fazendo transporte aplicativo, a gente tem que ir dosando tudo, né? Então, de tudo a gente já fez um pouquinho nessa vida já. A minha história com a PRF, ela é bem mais antiga. Foi um período que eu trabalhava. Eu era representante comercial. Então, foi um período que eu ficava 30 dias na estrada e ficava 15 dias em casa. E nesse período que eu me despertei, né? Que eu passava nos postos, né, da PRF, como tinha aquela formação militar, sempre se admira essas forças, né? Então, quando eu passava ali pelo pessoal da PRF, né, tá lá, Polícia Rodoviária 500 metros, você já dava aquela firmada ali, opa, ali. Mas quando eu olhava ali, aquele pessoal ali, olhava com admiração, mas aquela coisa é como se fosse uma coisa muito distante, né? Isso aqui, né? Isso é outro nível, né? Eu nem, assim, admirava demais da conta, mas é como se fosse um sonho distante, vamos dizer assim. E até porque eu não tinha formação, eu até 31 anos eu só tinha a sétima série, né?
E aí depois que eu fui fazer a oitava série, fiz o ensino médio lá à distância, né? Fiz o ensino médio à distância e coincidiu depois de ter conseguido o ensino médio, eu encontrei uma pessoa, né, um colega, e ele tinha se inscrevido para o concurso de 2002. E esse colega me chamou, vamos estudar, tipo assim, um anima o outro, né? E aí a gente pode trocar. Falei, rapaz, mas isso é Polícia Rodoviária Federal, moço, pelo amor de Deus, isso não tem... Como? Ele falou assim, não, rapaz, não é assim não. Inclusive tem a parte lá que, como você é instrutor, você conhece bastante, que é a parte de trânsito. Eu falei, isso é mesmo? Eu falei assim, não, rapaz, será que dá? Não, rapaz, vamos fazer. Aí eu falei assim, aí fui estudar, né? Falei, vamos estudar para esse negócio então. Aí eu meti as caras mesmo, né? Aí eu fiz a prova de 2002. É claro, né? Eu não tive êxito nessa prova, né? Mas essa prova, ela me despertou, né, para aquela realidade de concurso. Eu falei assim, caramba, esse negócio aqui dá, viu? Eu acho que se enfiar a cara aqui e tal, dá bacana. Mas eu percebi uma outra coisa também, porque as questões das disciplinas básicas, né, português, matemática, eu falei assim, eu tenho que enfiar a cara nisso aqui, aprender bastante isso aqui para poder ter chance. Aí eu continuei. Principalmente nessas duas disciplinas aí, né? Até porque na época não tinha muita coisa mesmo. E saiu o próximo, né? De 2004 eu fiz, não consegui de novo, mas esse eu bati na trave, digamos assim, né? Foi um concurso que eu bati na trave. E aí fiz de novo o de 2008, né? Foi um concurso bem problemático, né? Aquele que teve anulação, cancelamento, né? Cancelou a prova, depois cancelou banca, teve aquela dificuldade toda. Foi um concurso regionalizado também, poucas vagas. Infelizmente também não consegui nesse também. E aí, logo depois, passou ele para nível superior. Era uma coisa que o pessoal já vinha trabalhando há um bom tempo, né? Passou para nível superior, falei assim, agora pronto, e como é que eu vou fazer? Tem que estudar, tem que, né, ter um curso superior. E aí, graças a Deus, eu consegui, né, fazer o curso superior, e a prova de 2009 e 2013 foi nesse período, né, eu não consegui fazer, e fui fazer ela de novo em 2019, né, foi outro concurso regionalizado também, né, que teve também. E também não consegui, infelizmente não, né? Até fazer isso agora de 2021, né? Que graças a Deus esse deu certo, né? A minha questão com estudos, né? A minha rotina de estudos, como que eu posso dizer? Ela não tinha não tinha muito uma lógica, assim, uma coisa muito de roteiro, não tinha um roteiro específico. Lá em 2002, eu até que conseguia fazer isso. A família ainda era pequena, eu só tinha 2 filhos, né? Então, assim, eu ainda conseguia fazer bastante isso. Estudava sempre o máximo que eu podia. O máximo que eu podia. Às vezes eu estudava 2, 3, 4 horas, né, por dia. Em regra, era mais final de semana. Final de semana, aí começava de manhã e não tinha hora para poder parar, e assim, aproveitava sempre isso, feriado, né? 2004, que foi a preparação de 2004, eu já consegui ter uma rotina melhor. Nessa época aí, às vezes eu acordava mais cedo, estudava aquele período mais cedo, pós-trabalho sempre tinha um período de estudo também, mas o estudo para mim, ele é uma coisa meio que viciante, né? Assim, eu não conseguia pegar assim, de tal hora até a hora eu estudo, pronto, acabou. Então, mas por exemplo, eu estudava aquele período, mas eu ia sair, eu ia ao banco, por exemplo, eu sabia que eu ia ficar na fila do banco, né? Então eu já levava material, entendeu? Já levava material, eu ia pegar ônibus, eu ia ficar dentro do ônibus lá 40, 50 minutos, material. Então, eu aproveitava todo o tempo possível para poder estudar. Isso eu sempre fiz. Todo o tempo possível. Às vezes eu não conseguia manter uma rotina. Eu vou estudar
6 horas por dia. Aí eu não conseguia muito fazer isso certinho. Às vezes estudava 3, às vezes estudava 8, né? Não tinha um roteiro bem assim, não. E nessas preparações aí de estudos, né? Tanto a de 2002, 2004, elas foram, assim, eu fui criando, né? A gente vai errando, né? Você pensa uma coisa e faz aquilo, e aí aquilo não funciona muito bem, você vai tentando outro. No meu caso, aconteceu bastante dessa forma, né? O que hoje é completamente desnecessário isso, né? Mas nessa época aí, como eu não tinha acesso a pessoas, né, que tinham esse tipo de conhecimento para poder estar passando, igual a gente tem muito hoje, então você vai meio que na tentativa e erro. Você imagina ali, eu vou estudar assim, 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 assim. Aí eu ia, mas se aquilo estava funcionando, você mantinha aquilo, mas tinha outras coisas que não. Assim, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, muita tentativa e erro, né? E muitas deram certo, outras não. 2008 eu também já consegui uma rotina bacana, estudava 4 horas, 3 horas. Chegava final de semana, aí não tinha horário, né? Você acaba abrindo mão, não tem jeito, de vida social, né? Isso aí todo mundo sabe disso, está nesse mundo aí sabe disso, no mundo dos concursos, né? A preparação mais complicada que eu achei foi a de 2018, porque, veja bem, quando eu comecei a estudar em 2002, assim, eu estava no vigor, né? Apesar da idade, mas me sentia extremamente jovem, aquilo ali. Em 2018, eu já estava com 52 anos, em 2018. Então, isso aí, você sabe que assim, o cerco está fechando, né? Você sabe que vai chegar um momento ali que vai ficando mais complicado. Então eu já estava ali com 52 anos, 5 filhos, né, que eu tenho, graças a Deus, né? Então, assim, e você tem que dar atenção para todo mundo, e todo mundo numa fase que precisa de atenção. Esses meninos sempre teve, né, graças a Deus, sempre teve o meu acompanhamento, principalmente com relação a essa questão de estudo. Todos eles, assim, todos, sem exceção, todos. Então, assim, eu tinha que olhar, tinha uns que estavam estudando para entrar em faculdade, tem outros que estão na fase da adolescência ali, que você tem que dar muita atenção, é um momento muito crítico. E eu com outros problemas, né, de trabalho, né, que eu fazia lá, do transporte escolar lá, e eu não estava conseguindo encaixar tempo. Isso para mim foi muito pesado. Então, eu fazendo o tempo que não tinha, na verdade, né? E aí eu já tinha consciência já de muitas coisas, o que eu tinha que fazer com relação à estratégia, eu já sabia o que eu precisava de fazer, mas eu não conseguia fazer. Ou era por questão de investimento, ou era por questão assim de trabalho mesmo. E aquilo ali me deixou meio maluco. E aí você tem aquela bagagem, né, de estudo, você tem material que você construiu ao longo do tempo, caderno, anotações, resumos. Você tem ali, você está com o material ali, aí você começa a responder questões, fazer ali, a coisa não está funcionando, você vê que não está funcionando, você sente que você precisa de mais, que você precisa de estudar mais, que você precisa de investir mais, e você não tem aquilo ali. Então, 2018 foi a primeira vez que eu fiz um outro concurso que não fosse a PRF. Nunca teve outro órgão. Com todo respeito a todos eles, admiro todas as forças, né? A carreira policial, para mim, não tem nem assim, o que discutir. Para mim, está na talha do sangue mesmo, né? Então, assim, eu nunca cogitei, de forma nenhuma, né? Outro tipo, a carreira policial sim, mas o órgão específico para mim sempre foi PRF, sempre foi. Às vezes o pessoal falava, por que você não faz, né, tem a polícia penal, tem a polícia civil, tem não sei o que lá e tal, mas eu não queria, eu queria fazer aquele ali. Veja bem,
Quando eu vou aconselhar, eu aconselho para as pessoas, faz outro, faz esse, faz aquilo. Eu falo a mesma coisa, mas eu não fazia, porque eu queria aquilo ali. Era tudo que eu queria, cara. Imagina, rapaz, isso é de quando? Isso é desde 1991, 92, 93, você fica vendo aquilo ali, caramba, se um dia eu estiver naquele lado ali, né, para mim vai ser tudo na vida. Então, assim, era o meu sonho. Então, eu queria fazer aquilo ali. Então, mas em 2018, eu fiz a Polícia Federal. Por que eu fiz a Polícia Federal? Como ele saiu primeiro, e eu não estava conseguindo, assim, encaixar um jeito de engrenar, de partir ali, né, de fazer a adrenalina subir para engrenar no estudo ali, aí eu usei o concurso da Polícia Federal para me forçar, de alguma forma, a voltar a estudar do jeito que precisava de estudar. Então foi a primeira vez que eu fiz, né? Então, na medida assim que eu assistia vídeos, eu passei a ler mais comentários, né? Teve um simulado nacional que ficou disponibilizado gratuitamente, eu participei dos simulados, e aí, desse simulado específico, e aí fui ler os comentários, né? Eu gostava de ler os comentários ali. Então o pessoal falando, né, dessa questão da importância de fazer simulados, como que ele pode te dar não só melhorar a sua performance, mas saber mais ou menos como que você está indo, se aquilo ali se o conteúdo que você tem, ele está sendo validado, né, através desses simulados. Aí foi que eu conheci o Projeto Caveira. E primeiro já o nome, né? Projeto Caveira, isso aqui é bem sugestivo, né? Aí já deu aquela chamada. Aí eu fui vendo lá e assim, eu fui perceber o tanto que o Projeto Caveira era popular. E eu falei, caramba, esse negócio aqui tá aqui, não é de hoje, e eu não conhecia, né? E o pessoal sempre falando do Projeto Caveira, sempre indicando o Projeto Caveira. Aí eu falei assim, bom, aí eu vou pesquisar, né? Aí pesquisei e fui para, né, conhecer o projeto lá direitinho lá, eu vi a página lá, naquela coisa lá, falei, caramba, o negócio é outro nível mesmo, né? E aí veio a questão de comprar o produto, né? Eu comprar o produto. Então, tipo assim, por causa dessas complicações aí, de pandemia, de perda de emprego, né? Fiquei desempregado aí por causa perdi meu trabalho, vamos dizer assim, de transporte escolar e outras coisas mais que a gente fazia. Então você fica naquela, né, de tudo que você vai fazer, será que isso aqui é realmente tal? O preço era fui olhar, o preço era bem acessível, coincidentemente tinha lá o cupom, que ficou mais em conta ainda. Eu nunca comprei um produto assim, que assim com tanta convicção, por assim dizer, e feliz, né? Assim, eu sabia que aquilo ali poderia, né, fazer a diferença na preparação. Então aí comecei, né, fazer. Aí veio as primeiras experiências, né, com os simulados. Porque uma coisa você está estudando, você pode ter muito conteúdo, mas esse conteúdo tem que ser validado em questões. E quando você valida esse conhecimento em questões, né, aleatoriamente falando, você tem uma situação. Mas quando você fala assim, eu vou fazer um simulado, se você realmente colocar sua alma naquele simulado ali, né, e aí é uma situação bem diferente. Quem faz sabe do que eu estou falando, né? Como é fazer o simulado. E aí você vê que o seu rendimento, ele não é a mesma coisa, pode não ser o mesmo, se você fizer né, igual eu estou falando. Então, e aí eu percebi, através dos simulados, que eu tinha que melhorar bastante, né? Aí os meninos brincavam assim, ô pai, você foi ruim? Eu falei assim, não, eu tenho que melhorar bastante para ficar ruim. Eu estou bem ruim mesmo. Vou ter que melhorar muito para ficar ruim. E aí, o simulado foi me dando norte. Eu comecei a resolver simulados assim, aí eu fazia estudava a semana lá, fazia, mas aí o simulado ele foi me dando aquela percepção
de que eu estava resolvendo questões assim, muito assim, sem ter aquela noção exata mesmo daquilo ali, né? Então eu comecei a pensar, eu falei, não, eu preciso de resolver isso aqui. Primeiro, quando eu fazia simulado que via a nota, aquele desespero, né? Falei, caramba, nossa, Deus do céu, tá chegando o dia aí e eu tô ruim, se eu tô no simulado aqui, eu tô assim, lá na prova, né? O que eu vou arrumar na prova lá? E várias vezes eu fazia simulado, minha cabeça parecia que estava desse tamanho, né? Parecia que estava pesando 200 quilos. E aí eu deixava o simulado aqui, eu saía para caminhar e eu ia pensando, né? Mas aí eu analisava, peraí, eu tô resolvendo as questões muito pelo senso comum, né? Aquela coisa assim de que você pega uma coisinha aqui e tá, isso aqui pode estar certo por isso e tal. E aí eu falei assim, não, qual parte que eu tô melhor, qual que eu tô pior? Eu comecei a separar por blocos, né? Por blocos. E aí eu fiz uma coisa, provavelmente, né, mais gente pode até já ter feito isso já, mas eu fiz um negócio que para mim valeu demais. Eu peguei os comentários, né? Eu peguei os gabaritos comentados, né? Eu baixei os gabaritos, imprimi e fiz uma apostila. Então eu fiz 2 apostilas na verdade, né? Aqui tem do 1 até o 5, aqui tem do 6 ao 10. Eu nem cheguei a fazer daqueles outros 2. Então isso aqui para mim, essas apostilas aqui virou meio que uma bíblia, né? Virou meio que uma bíblia, porque eu tinha tudo que eu precisava aqui, o tempo não dava, né? Não tinha como, já estava muito em cima, não tinha como você ficar procurando muita coisa, então eu pegava essa apostila com os comentários ali, os comentários assim, bem pertinentes mesmo, assim, bem específicos ali, e aí eu ficava lendo bastante aqueles comentários ali, onde que eu ia? Eu ia sair para fazer caminhada, eu levava apostila, eu ia trabalhar para a rua, levava apostila, onde que eu ia? Eu ia para trabalhar na feira, qualquer movimento lá já deixava lá. O pessoal até brincava, né? Rapaz, você tem que ficar gritando o seu produto. Eu falei, eu não. Então, a questão dos simulados, eu falo isso sempre. Hoje, a questão do concurso, ela ficou muito, sei lá, profissionalizado, né? Alcançou um nível, assim, que eu acho que se você pensasse nisso, sei lá, 10, 15 anos atrás, ninguém imaginaria isso. Então, eu sei que antigamente, eu sei que tempos atrás ali, a pessoa conseguiria até estudar com edital aberto, pegava livros, né, e conseguia estudar lá e passar. Muita gente passou desse jeito. Mas as coisas foram tomando proporções diferentes. E eu precisei de me atualizar, me adequar, me colocar ser competitivo, né? Porque eu sempre falei o seguinte, não importa quantas vagas tem, eu não preciso de tantas vagas, eu preciso só de uma. Então eu não tenho concorrente externo. Quem é o concorrente? É eu. Eu sou o concorrente, eu tenho que concorrer comigo mesmo, eu que tenho que me organizar, eu que tenho que me atualizar, eu preciso de investir, não tem como, eu acho praticamente, assim, eu acho muito difícil, sinceramente eu acho muito difícil. Eu consegui dessa vez, lógico que tem uma série de fatores, mas nesse caso a questão dos simulados, ela foi determinante. Eu não tenho dúvida nenhuma. A questão de resolução de questões, todo mundo sabe. Eu sei que tem gente que é resistente com a questão de simulados. Eu já vi comentários lá, do pessoal falando que o resultado ele não mede nada e tal. Eu acho que nem eu nunca enxerguei o simulado como, se eu fizer tanto aqui, eu vou fazer tanto na prova. Eu queria saber qual que era o meu aproveitamento, como que eu estava reagindo, quanto tempo eu estava gastando para fazer isso. Exemplo, nas outras provas que eu não fiz simulados, eu gastava o tempo todo. Essa prova para mim, ela foi muito mais rápida do que a outra. Eu fiz bastante isso, né, nessa questão desses simulados aí, que
foi um simulado que eu não tinha feito ainda. Eu resolvi simulado do projeto Caveira na véspera da prova, coisa que o pessoal falou, não, você não pode fazer isso. Para mim, eu fiz tranquilo, me ajudou, ganhei questões, inclusive, né? Eu acho que teve umas 2 questões, somente do bloco 2, né? Que, esse aqui, eu fiz um negócio desse aqui ontem, aqui, né? Então, assim, para mim foi essencial. Se eu posso resumir a questão dos simulados, né? Dessa participação, e do simulado, né, na preparação ali, eu considero que foi fundamental. Eu não consigo pensar assim, e se eu não tivesse feito o simulado, se eu não tivesse comprado o produto? Eu acho até difícil falar comprado o produto, porque se você imaginar, se você pega 10 simulados ali, né, que é o mínimo, um 10 simulado completo, você pega 10 mini simulados, você pega aquilo ali e divide pelo valor que é feito ali, cara, é um investimento muito baixo e vale demais a pena. Eu não tenho menor dúvida sobre isso. Eu direto tenho 2 aqui na faculdade, né, que estão fazendo faculdade, os meus 2 mais velhos ali. A gente conversa muito sobre a questão de preparação. Eu sempre falei isso com eles sobre a questão de preparar, mas resolver questões. Eu sempre falei, cara, olha isso aqui, olha esse material aqui, não tem lógica. Se eu tivesse um material desse aqui, né, há mais tempo, né, eu poderia já estar, né, já poderia estar usando, já poderia estar patrulhando as rodovias aí federais aí, já há um bom tempo. Mas assim, cada tempo, né, a gente imagina assim, né? Deus sabe todas as coisas, né? Eu não sei por que eu não descobri esse material antes, né? Esses conteúdos antes, mas descobri agora deu certo e graças a Deus por isso, né? Bom, pessoal, eu estou hoje com 55 anos e olha, veja bem, são 19 anos de caminhada. E a PRF sempre foi um sonho. Se você tem um sonho, você não pode desistir desse sonho. Custe o que custar. Você tem que partir para cima. Se é isso que você quer, se é isso que você deseja, você não pode desistir. Veja bem, se a gente for considerar todas as situações que já aconteceram, né, comigo ao longo dessa caminhada aí, era fácil demais para eu desistir. Então veja bem, eu fui reprovado em 2002, fui em 2004, apesar de quase, né, consegui, mas fui reprovado em 2008 de novo, 2019 e só agora que eu consegui. Agora, o que foi determinante para conseguir êxito? É o fato de nunca ter desistido. Eu poderia ter desistido lá no início, era fácil demais, né? E principalmente agora. Eu tenho a idade que eu já estou com 55 anos, tenho 5 filhos, né? Tudo precisa de atenção, tudo precisa de cuidado, tudo precisa de investimentos, né? Que a gente precisa de fazer com eles. Eu já tive tantos problemas, né? Ao longo desse tempo aí. Eu perdi pai no meio dessa jornada, eu perdi minha mãe, perdi meu pai em 2015, perdi minha mãe em 2017, né? Então, assim, se for olhar, se a gente for analisar, é fácil demais, É normal desistir, essa que é a verdade, é normal. Agora, se você quer, né, se você quer alcançar esse êxito aí, né, você não se pode permitir essa questão de desistir. Eu quero isso, eu quero muito isso daí. Então, apesar de todas as reprovações, nas outras eu sequer tive redação corrigida. Nessa, graças a Deus, eu consegui 87 pontos na prova objetiva, 15,91 na discursiva. Então eu tive uma nota excelente, estou dentro das vagas, né, graças a Deus. E o que foi determinante para isso é exatamente essa questão da objetividade. Eu quero muito isso aí, é isso que eu quero para minha vida e é isso que eu vou fazer. Então, não tem essa de
de qualquer coisinha já está desistindo. Então você estudou um ano e, não, um ano já, nosso Deus, não deu certo. Cara, são 19 anos. Você não precisa de ter 19 anos, né? É lógico que não. Né? Cada um tem seus problemas ali. Problema sempre vai existir. Oportunidade para você desistir sempre tem, né? Como eu disse, é fácil demais desistir, mas por favor, faça um favor a si mesmo, mantenha focado, não desista, insiste ali. O pessoal sempre fala que o concurso obedece o princípio da fila, e é verdade, cara. Se você ficar ali, se você não sair, vai chegar a sua vez. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Tem mais fases, tem mais etapas, né? Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o mais difícil já aconteceu, que é essa primeira prova. E assim, eu demorei a cair a minha ficha, né? Eu falei assim, caramba, eu consegui, cara. É doido demais, cara. Assim, é uma coisa assim que... Desculpa. É só quem passa por isso, cara. Eu tenho certeza que muitos já passaram pelo que eu já passei. E dificuldade, eu não vou medir dificuldades, né? Falar que a minha é mais do que as outras, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Digamos assim. E se Deus, né, quis que eu passasse por tantas coisas, né? E tantas dificuldades, é porque ele sabia, né? Eu já vi uma coisa que fala que Deus dá as melhores batalhas aos melhores soldados, né? Então eu vou ficar como um dos melhores soldados aí, porque é difícil, porque assim, você olha para trás assim, é tanta coisa que quando você consegue, você demora a acreditar, você fica, cara, não é possível, meu nome está ali, está publicado no Diário Oficial da União, eu nunca imaginei, assim, você sempre acredita, mas na hora que chega você fala assim, cara, é verdade, está aqui. Um amigo meu lá de Fortaleza, o Matheus, que mandou para mim, acho que não era 6 horas da manhã, ele que viu primeiro lá, mandou para mim lá, já que eu abri lá, que eu vi lá e fiquei... E o pessoal, todo mundo dormindo, né? E eu fiquei rindo sozinho aqui, falando, puxa, não é possível. Mas graças a Deus. Então o que eu falo pra você, cara, não desiste. Você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E agradecer a minha família, né? Você tem seus sonhos, você tem a sua vontade, você tem, né, o que você quer fazer. Mas isso aqui, o apoio da família é fundamental. E o apoio dessa galera aqui foi essencial. Sem eles, eu nunca teria conseguido.